Abra a tua Bíblia comigo aí, no livro de Mateus, capítulo 6. A gente tem falado, nós falamos sempre nesse período dos 7 Days, sobre avivamento. E o avivamento é algo tão simples, porque alguém vivo é alguém cheio de Deus, porque Ele é a vida. Sim ou não? Então não existe avivamento sem que o Senhor seja o protagonista da história. Simples. Mas como o brasileiro gosta de criar polêmica, tudo agora é polêmica, né? Tudo virou polêmica. E o que nós precisamos é ser avivado em Deus. Nós precisamos buscar vida de Deus. Essa palavra avivar, ela tem origem no hebraico. E o significado dela no hebraico é preservar, tornar vivo, manter vivo, animar, renovar. No sentido espiritual, avivamento está completamente relacionado ao conceito de receber ou estar cheio do Espírito de Deus, que é capaz de purificar. Diga comigo, o Espírito de Deus é capaz de purificar, corrigir e libertar. Giovanni, dá para... Eu estou ouvindo mais ali do que aqui. Não sei se é o meu, acho que é a minha sinusite, sei lá. E a voz está ruim. Dá um grauzinho aqui, deixa eu ver. Ei. Saiu tudo agora. Agora, ei. Aumenta. Ei, som. Tá aí embaixo ou não? Ah, tá. Aumenta um pouquinho. Eu estou meio surdo hoje. Aí. Isso. Ótimo. Agora sim. Som. Gente, é horrível, porque a gente vai forçando e eu já tenho eu fico rouco todo domingo e é terrível. Agora foi. Sensacional. Todo avivamento genuíno, ele traz sinais visíveis sobre o lugar onde ele acontece. Então, avivamento não é só barulho, não é só tremelique, não é só aglomeração de pessoas, porque ajuntamento de pessoas não necessariamente reflete vida de Deus. Quando perguntaram Cristo ou Barrabás, estava toda a população reunida, e aquilo não era avivamento. Tanto é que o povo escolheu o ladrão. Então a gente precisa estar muito atento a aglomerado de pessoas, e no que diz respeito a avivamento, porque o avivamento ele anda de mão dadas com arrependimento. O avivamento ele anda de mão dadas com reforma social. O avivamento anda de mão dadas com perdão. O avivamento ele anda de mão dadas com o derramamento do fruto do Espírito. O avivamento anda de mão dadas com cura. Então, um lugar onde a vida de Deus é abundante é um lugar onde as pessoas se arrependem do pecado. As pessoas são constrangidas pela presença de Deus. Não há só choro, porque uma coisa é choro, outra coisa é se arrepender e esse arrependimento causa dor e você chorar pelo pecado que você cometeu. É diferente. Estão comigo? Porque tem gente que chora no culto e não muda de vida. Quantos conhecem alguém assim? Muita gente chora em todo culto, mas está todo dia fazendo a mesma bobagem. Então, eu quero falar um pouco sobre isso, porque eu acredito que os nossos olhos denunciam aquilo que nós carregamos. Os nossos olhos denunciam aquilo que está dentro de nós. Mateus capítulo 6, no verso 22, diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. A palavra de Deus diz também em Tiago, no verso 1, no capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes.
E diz também no Evangelho de Lucas, capítulo 11, no verso 35, a candeia do corpo é o olho. Uau! Eu coloquei como tema dessa palavra, os meus olhos verão o Rei. Amém? Os meus olhos verão o Rei. E dentro disso, eu queria mostrar para você, com essa palavra, o poder de uma visão. O quão poderoso é uma visão. E isso também serve para coisas naturais. Porque, já viu aquela pessoa que olha para aquele menininho ruim? Aquela mulher especialista em visão, né? Mulher crente, então, que elas casam tudo com os homens feios da igreja. E aquelas meninas bonitas, você fala, gente, é só o Senhor. Né? Você vê a Andresa com o Igor, a Andresa com o Jordan. Esse monte de menina que casou com os meninos feios. A Duda com o Mateus. Né? E aí você vê o que é isso? É o poder de uma visão. Elas olham para aqueles meninos que todo mundo fala, tadinho. E elas falam, olha isso aí, ó, você dando um corte de cabelo, dando um cursinho no Sebrae, mudando essa calça dele feia, calça bag dos anos 60, né? Colocando o sapato certo, levando no barbeiro certo, vai ficar legal. Mudando o vocabulário, nós que fez. Os meninos. Então as meninas têm visão. O poder de uma visão. E você olha daqui um tempo, você fala, gente, esse menino melhorou. Porque a irmã olhou para a terra seca e ela viu aquela terra florescendo. Não é assim? Você leva sua esposa numa loja. Olha o poder da visão. Aí ela vê a manequim na vitrine. A roupa da manequim é 34. Ela fala, maravilhosa, eu quero essa calça. E você não pode falar nada para ela. Você fala, claro, amor, vamos lá vestir. Quero aquele tamanho. Aí na hora que ela fala, pega para mim. Se você chegar para ela com a calça 42, ela fala, você está me chamando de gorda? Eu quero a da vitrine. Você fala, tá. Isso é o poder da visão. E a calça entra. Ela só não respira, mas entra. Então, eu estou divertindo você para você entender que quando nós temos uma visão, nós temos um destino. Quando você tem uma visão, você sabe exatamente onde você quer chegar. Está comigo? Então, esse versículo, esse último que eu li, João 11:35, que diz, a candeia do corpo é o olho, ele é um versículo que deu origem a um bordão que as pessoas acreditam que está na Bíblia, que diz, os olhos são a janela da alma. Então, como diz no texto que nós lemos de Mateus, o que você é por dentro entrou pelos seus olhos. A Bíblia diz, vê o que a Bíblia diz, Deus não tenta ninguém, mas nós somos tentados pelas concupiscências da nossa alma. O que é isso? O que nos leva à tentação? Coisa que nós já desejamos lá no nosso inconsciente. Então, nós não somos tentados por algo que a gente não deseja. Porque se você não deseja, não é tentação. Sim ou não? Porque o que é tentação para você pode não ser para mim. Mas se é para você, lá no seu inconsciente, você deseja. Então, os nossos olhos, eles são responsáveis pela luz ou pela treva que nós carregamos dentro de nós. Luz, aqui nesse contexto, aponta para a revelação de quem é Cristo. E Cristo é a revelação do Pai para a humanidade. Ele se fez carne e revelou ao homem, e aquele que vê a Cristo também vê ao Pai. Estão comigo, né? Ter os olhos bons nada mais é do que contemplar a majestade de Deus através de Jesus. Por isso, quem tem os olhos bons tem vida de Deus dentro de si. Levanta sua mão e diga, eu tenho vida de Deus dentro de mim. E quem tem vida de Deus dentro de si é uma tocha acesa, pronta para atear fogo por onde passa.
Se você carrega a vida de Deus, essa luminosidade, esse poder, essa glória, que a palavra de Deus diz no livro de Coríntios, que somos vaso de barro, mas carregamos a glória de Deus, essa luz é a glória de Deus, é o próprio Cristo, é o Espírito de Deus dentro de você. Se você tem esse Espírito, essa luz, esse fogo, você é uma tocha pronta para atear fogo em todo lugar que você passar. E isso é muito característico. Por isso que a gente vê, às vezes lá em casa a gente chega e fica conversando, fala, meu Deus, tem uns meninos chegando agora com fogo, e o povo antigo da igreja que está lá, a gente fica pelejando, por que eles não acendem esse fogo, meu Deus? Por que eles não voltam à essência? Está deixando a chama apagar, está abrindo espaço para que percam o tempo, percam a onda, o momento de Deus. Então o que eu quero hoje é atear fogo em você, incendiar em você. Quero você sair daqui, meu irmão, chorando, porque você viu o Senhor, os céus se abriram diante de você e você foi cheio de vida, você foi avivado em seu espírito. Amém? Avivar, segundo o conceito bíblico, é estar cheio de vida. Amém? E só há vida naquele que vive e reina para sempre. Cheio de vida não diz respeito a outra pessoa, porque só um que vive e reina para sempre, o nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que estávamos mortos. Antes de ver o Senhor, nós estávamos mortos em nossos próprios delitos, nos nossos próprios pecados. E Ele que nos deu vida. Então, estar avivado é o mesmo que estar cheio de Deus. Você está cheio de Deus? Se você tiver dúvida, eu creio que até o final dessa palavra, Deus vai encher você de vida. Nós estamos precisando disso. Hoje eu vi uma entrevista de um pastor muito conhecido, e aí eu vi ele falando algo que eu concordo com ele. O homem perguntou para ele assim, porque o bom é que ele terminou a frase. O problema dessas perguntinhas é que a pessoa responde algo pela metade e deixa um monte de gente confuso. Perguntaram para ele assim, alguém que viu Deus, que é convertido em Jesus, se desvia e não consegue nunca mais voltar? Ele falou, não. Aí ele falou, alguém que viu Deus de forma genuína pode até pecar, pode até cair, pode até um tempo da vida dele viver lá, mas ele não aguenta e volta. Porque quando você viu Deus, a sua vida nunca mais é a mesma. Então não tem condições de você negar a cruz e voltar para sempre e ir para o inferno. Você pode até ter momentos de pico. Você pode ter momentos de crise? Pode. Você pode ter momentos de dúvida, duvidar de quem é Deus, de quem... Todo ser humano tem. Mas existe dentro dele algo que quem não viu Deus não tem. Então isso é uma boa avaliação para a gente saber se nós realmente vimos Deus. Se nós tivemos um encontro, se nós somos avivados, se somos cheios do Espírito de Deus. Quando se diz estar cheio, nós falamos de algo que está dentro. E isso, nós chegamos à conclusão que todo avivamento começa de dentro para fora. Diga comigo, o avivamento começa de dentro para fora. Então o avivamento não é algo que está fora, é algo que está dentro e transbordou. Amém? Toda atmosfera que se reflete fora ou ao redor de alguém avivado é reflexo daquilo que ele carrega dentro. Toda atmosfera que nós formamos ao nosso redor é reflexo daquilo que nós carregamos dentro. Quando alguém está cheio de Deus, a atmosfera que ele está é alterada. E quando alguém está cheio de trevas, a atmosfera onde ele está também é alterada e é percebida por muitos. Você já percebeu isso? Às vezes você nem é crente para perceber isso. Você fala, fulano veio aqui em casa, deixou um ambiente carregado. Nossa, fulano Fulano é carregado. Já viu esse papo? Já esteve perto de gente assim? Você fala, fulano veio aqui em casa, deixou um ambiente carregado. Nossa, fulano é carregado. Já viu esse papo? Já esteve perto de gente assim? Fulano é carregado. Fulano é carregado. Já viu esse papo? Já esteve perto de gente assim? Fulano é carregado. Fulano é carregado. Já viu esse papo? Já esteve perto de gente assim?
E ao contrário também. Nossa, eu gosto de estar com fulano. Traz uma paz para mim. Eu saio do lado de fulano incendiado. Eu saio de perto dele, às vezes eu chego perto dele para conversar, às vezes ele nem falou nada. Mas a presença daquela pessoa me desafia. Porque aquilo que está dentro de nós gera uma atmosfera onde nós estamos. Não se esqueça disso. Encha-se de vida de Deus. Amém? Todo avivamento é idealizado por alguém que carrega sobre si a verdade do céu. O avivamento, ele não pode ser promovido, mas todo mundo que carrega as verdades de Deus, as verdades celestiais, ele idealiza vida de Deus em todo o ambiente que ele está. É nisso que o avivamento ele é gerado. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. O avivamento não é produzido por homens, mas homens avivados e cheios de Deus são fundamentais para gerar na terra um ambiente propício para que o Senhor venha e se manifeste. O avivamento acontece quando Deus toca a terra com a atmosfera do céu. O avivamento, ele é gerado por homens avivados. Ele gera, presta atenção, eu falei sobre isso, daqui a pouco eu vou falar. O que um avivalista quer, na verdade, está muito além de somente pregar a palavra e tocar as multidões. O avivalista, ele não está preocupado em só declarar as verdades e ver o povo, receba. Por isso que tem frases que são muito relativas. Eu vejo a pessoa falando, receba, flua, continue. Você fala, mas o quê? Fluir em quê? Receber o quê? O que você me disse que eu preciso desejar? Porque existem gente e tem pessoas pregando autoajuda o tempo todo. E aí a motivação é fazer o outro chorar. Mas avivamento não é choro, é arrependimento que produz o choro. Não é o choro que te leva a arrepender, é o arrependimento que causa dor, que a Bíblia diz. E aí essa dor te promove o choro. Então eu não tenho que estar preocupado com o seu choro, eu tenho que estar preocupado que a palavra entre você e te rasgue. Está comigo? Amém? Não se consegue estabelecer uma determinada cultura em um ambiente desfavorável e querer que aquela cultura cresça naquele ambiente. Você não consegue semear algo, eu já dei esse exemplo algumas vezes, né, que eu achei muito pertinente para muitas coisas, de um livro que eu li, de um cara que foi visitar uma como chama? Estufa de flores na Holanda em uma época de inverno. Um pastor que estava lá e ele foi visitar, que a Holanda é famosa em produzir flores, só que o inverno da Holanda é muito rigoroso. E aí ele falou, eu quero visitar, tem flores aqui nessa época, como que vocês fazem? O cara levou ele e estava geando, nevando, um frio, e o cara levou ele, quando ele entrou na estufa, aquele ambiente, 20 graus, uma luz adequada e aquela quantidade infinita de flores. E aí Deus falou com ele, é assim quando vocês estão em minha presença. Lá fora pode estar frio, tudo morto, mas na minha presença eu faço você florescer. Você está comigo? Então é assim o avivamento. O avivalista é aquele que gera fora aquilo que ele carrega dentro e ele transforma a atmosfera para que o Senhor tenha liberdade de fluir naquele ambiente que foi gerado celestial. Então o avivalista, ele prepara o terreno para que a cultura de Deus seja implantada e seja florescida no nosso meio. Amém? Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Amém? Em um ambiente só terá a atmosfera do céu se alguém cheio dessa verdade
transbordar sobre essa geografia, transformando a atmosfera daquele lugar. E isto é, o avivamento começa de dentro para fora. Diga comigo, o avivamento começa dentro. Eu vi uma frase muito interessante de uma pessoa que foi visitar a antiga igreja de John Wesley, e uma das igrejas que ele pastoreou, e o guia turístico falou assim, o avivamento que veio até nós, ou seja, até o nosso país, no tempo de John Wesley, é porque John Wesley não se preocupava com quem entrava ou com quem saía da igreja, mas a preocupação dele era com quem subia e com quem descia no púlpito. Você tem que estar preocupado, irmão, com quem está declarando coisas para que aquela pessoa que está dizendo viva o que ela está falando. Não sejam só histórias dos outros. Porque você não consegue incendiar alguém se você não estiver pegando fogo. Uma frase do John Wesley muito forte é: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Era por que tanta gente vem nas tuas reuniões? O que acontece a essa grande multidão de pessoas te seguindo? O que elas querem? O que você faz para que elas estejam ali te ouvindo? Eu me coloco em chamas, para que elas venham me ver queimar. E esse fogo é o fogo do Espírito. Ele traz desejo, ele traz despertamento, ele faz com que as pessoas queiram aquilo. Estão comigo, igreja? Vocês estão acordados ou estão dormindo? Amém? Jesus, enquanto homem, carregava dentro de si as verdades de Deus Pai. E isso era refletido e era também transbordado por onde ele chegava ou passava. O mundo espiritual o reconhecia não por sua aparência física ou por sua humanidade, mas por aquilo que ele carregava sobre si. Porque aquilo que estava dentro e transbordava, tocando e mudando qualquer ambiente por onde ele passava. O mundo, preste atenção no que eu vou te dizer, o mundo espiritual identifica alguém que viu Deus, foi transformado e carrega as verdades do reino dentro de si. O que faz o mundo espiritual reconhecer você não é expulsar demônio. Porque o demônio não sai pelo poder que você carrega. O demônio sai pelo nome de Jesus. Entendem? O mundo espiritual não te carrega, não te reconhece pelo tanto que você lê Bíblia. Porque Satanás também conhece a Bíblia inteira. O mundo espiritual te reconhece pelo quanto de Deus você carrega dentro de você. É isso que faz com que os demônios te identifiquem e tenham medo de você. Porque a tua presença muda a atmosfera do ambiente que você chega. Entende isso? Quantos estão comigo? Eu quero dar um exemplo disso lendo um texto. Marcos capítulo 5. Vou ler bastante coisa, mas para vocês entenderem como o mundo espiritual identifica alguém cheio de Deus. Marcos capítulo 5, no verso 1 diz: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando em grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que o não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos.
E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aquele espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade, nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, tornaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Tem duas coisas bem poderosas nesse texto. A primeira é a simples presença de Jesus ali como homem, cheio do Espírito Santo, trouxe temor aos demônios que estavam naquele ambiente. Então, isso é estar avivado. Isso é alguém avivado em Deus, cheio da presença de Deus. E o segundo ponto importante é que mesmo Jesus, tendo dado toda aquela demonstração de poder sobrenatural e celestial, ainda tinham pessoas naquele momento que pediram para que ele fosse embora porque ele estava atrapalhando. Então isso é muito importante. O mesmo ambiente causa impressões diferentes em dois tipos de pessoa. Os que têm os olhos com visão e aqueles que só enxergam com os olhos naturais. Às vezes a pessoa que está no mesmo ambiente de quebrantamento, de cura, de salvação, sai daqui chateado porque achou que a música estava alta, porque o culto não acabava muito, porque estava tudo demorando, porque tinha uma pessoa na frente dela que ele conversava o tempo todo, porque o barulho do ventilador incomodou, viu tudo. Mas o Senhor veio para tocar todos, mas nem todos os quiseram. Então fala para quem está do seu lado, fica ligado. No verso 17, a gente percebe, como foi o que eu disse, que mesmo diante de tudo que havia acabado de acontecer, ainda tinham pessoas naquele mesmo ambiente que puderam enxergar tudo o que tinha acontecido, porém não conseguiram ver que Jesus era Deus. E por isso acharam que tudo aquilo estava atrapalhando a vida deles e desejaram que ele fosse embora. Enxergar, preste atenção no que eu vou te dizer. Enxergar aponta para aquilo que nós conseguimos ver com os nossos olhos naturais. Enxergar é limitado, é temporal. O que é algo temporal? É algo que nós vemos por algum tempo, mas logo que a geografia muda, nós somos levados a ver outra coisa. Então, quem enxerga tem limites. O que eu enxergo? Eu enxergo até aquela parede. Depois da parede eu não vejo mais. Por isso que lá atrás eu fiz a analogia do irmão, né? O que eu enxergo? Um irmão feio, com bafo. O que a irmã viu? Um marido lindo, cuidado, cheiroso, no futuro. Mas viu? Então enxergar aponta para o natural, para o que é temporal, para aquilo que muda com o tempo. É aquela pessoa volúvel, é aquela pessoa volátil, é aquela pessoa que ama a igreja, ama. Até que ela visita a outra e fala, não, mas eu vou para outra, eu cheguei lá, Deus me revelou. E aí ela vai na outra, até que ela visita a outra. Sabe aquela pessoa doida? Não existe isso em Volta Redonda, não. Estou só dando um exemplo para você entender. Não está rindo por quê, gente? Não existe, não. O povo aqui é comprometido com a igreja local. Mas tem isso. É aquela pessoa que ela só consegue ver no natural. Não, porque é maneiro, porque tem isso, porque tem aquilo. Irmão, só é maneiro se tem palavra de Deus e vida no Espírito.
Falamos de enxergar. Agora, ver. Ver aponta para a visão. Está ligado a coisas que os olhos naturais não conseguem enxergar. É muito mais profundo. E também é atemporal. Mesmo que a geografia mude e as circunstâncias também mudem, uma visão sempre permanece fiel. Todo mundo começa a falar, mas tem certeza? Ih, rapaz, mas começou a chover. Não, eu tenho certeza. Deus me disse. Lembrei do seu casamento, né? Chovendo, um dia antes, chovendo. Cadu, faz um negócio. Não, Deus me disse. Não disse para mim. Então vamos ver se diz para ele se vai ser verdade. Aí está eu lá no altar. Aí caiu uma gotinha na minha testa. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu ficava assim, Priscila, eles não têm plano B. Se chover, vai ser um rolo. Irmão, a gotinha que caiu na minha testa foi a única. Não choveu. E não tinha como, porque vinha chuva. Então, quando Deus diz, quando você tem uma visão clara, pode acontecer. A geografia muda, o ambiente muda, mas o que Deus diz para você é certo. Nós não somos levados pelas circunstâncias. Estão comigo? Então diga comigo, eu não quero enxergar, eu quero ver. Eu quero ter uma visão de quem é o Senhor. Tudo o que nós enxergamos é abalável, mas o que vemos é inabalável. Amém? Você crê nisso? Lucas capítulo 12, no verso 24, no verso 54, diz assim: Então ele voltou-se para a multidão e disse, quando vocês... Olha que coisa forte, irmão. Quando vocês veem as nuvens começando a formar-se no ocidente, logo dizem, vai chover. E tem razão. Quando sopra o vento sul, vocês dizem, hoje vai fazer calor. E assim ocorre. Mas vocês são hipócritas. Veem, interpretam o céu tão bem, mas não sabem interpretar o tempo presente. Jesus estava dizendo, vocês conseguem saber quando chove e quando vai dar sol, mas não conseguem discernir que quem está aqui é o próprio Deus. E é assim que a gente funciona. Eu conheço meu marido só com o olho. Olha lá, ele está olhando para fulana. Ih, minha mulher está azeda. Já vi que ela acordou, não dei nem assunto. Discerne tudo, mas não sabe discernir quando Deus diz para você, me busca enquanto você pode achar. Busca-me enquanto você está perto. E Deus está fazendo isso no culto o tempo inteiro. E às vezes você vai sair daqui e vai dizer, não entendi nada. Fala para quem está do seu lado, acorda. Deus está falando com você. O que faz a diferença na vida de alguém avivado é o quanto de Deus essa pessoa carrega. O quanto você carrega da glória de Deus sobre você determina o quanto de Deus você tem para repartir com aqueles que andam com você. Preste atenção, nós não podemos repartir algo que nós não temos. Você não consegue dividir vida de Deus se você não tem vida com Deus. Você não consegue compartilhar experiências se você não tem experiências. Estão comigo? Ser tocado pela presença de Deus ou pela atmosfera do céu ativa o nosso espírito que antes estava adormecido. Tem muita gente, irmão, presta atenção no que eu vou dizer para você, com muito preparo técnico, muito conhecimento bíblico, porém a experiência que ele tem com Deus não passa de biografias descritas em livros de homens que foram poderosos em Deus no passado. Tem muita gente que toda a experiência que ele fala é a respeito do que Deus fez na vida de alguém. O que Deus quer para você hoje é gerar uma experiência tão poderosa que todas as vezes que você falar dela, as pessoas serão cheias do Espírito Santo automaticamente. Já viu quando você dá um testemunho e as pessoas começam a chorar por algo que elas não viveram? Isso é estar cheio de Deus e transbordar. Isso é preparar um ambiente para que o Senhor venha, toque a terra e plante naquele ambiente a cultura do céu.
Porque para que Deus gere uma cultura, a atmosfera precisa estar preparada. E quem prepara a atmosfera? Eu e você. Deus está falando com você, sim ou não? Deus quer dar para mim e para você a nossa própria experiência, para que a nossa própria história de vida e intimidade com Deus sejam suficientes para que as multidões queiram aquilo que nós carregamos. Quantos aqui têm consciência que você nasceu para mudar a história dessa geração? Eu não estou falando como empolgação, estou falando de certeza, de convicção, como eu tinha quando eu aceitei Jesus no ano 2000. Naquele dia virou uma chave, porque eu vi Deus. Eu digo para as pessoas, o que me sustentou até hoje foi o que eu vi aquele dia. Depois daquilo eu tive muitos momentos de relacionamento com Deus, mas aquele dia mudou uma chave. Aquilo abriu os meus olhos e eu vi o Senhor. Porque eu tive muitos momentos de dor, igual você tem. Eu tive muitos momentos de decepção, como você tem. Eu tive muitos momentos de fragilidade, de crise, de dúvida. Eu tive muitos momentos de querer jogar tudo pro alto, igual você tem. Mas os meus olhos viram o Rei. Os meus olhos viram o Rei. Esse dia de 7 days, eu estava conversando com um menino, aí eles ficavam assim, o quê? Você tem 51 anos? Aí ele falou, o fulano lá da igreja tem 55, não é possível que o pastor da idade daquele homem. Aí eu sou. Ele falou, mas você malha muito? Eu falei, cara, eu já tive um tempo que eu tinha que treinar porque eu vivia disso. Depois eu tive um tempo que eu queria treinar para encantar as irmãs. Estava na carne. Mas hoje, o meu treino é porque eu sei que eu preciso dar o meu melhor para a igreja. Os meus amigos de 50 anos não estão aguentando, que é cama. Mas eu não tenho o direito de fazer isso. Porque o que Deus está fazendo hoje na nossa igreja, eu preciso ter disposição. Então eu não tenho escolha. Aí ele falou, uau, nunca ouvi isso. Eu falei, deveria ouvir. Porque se a vida não é minha, tudo que eu faço com ela é para o reino. O reino. Entende isso? A minha motivação é que o Senhor encontre em mim disposição física, não só no espírito, porque existem momentos que nós temos disposição no espírito, mas o corpo não responde mais, irmão. A gente envelhece. Isso faz parte. Então, se você quer que o Senhor use você, prepare o templo. Cuide do altar do Senhor. Está comigo? Amém? Então, grandes homens foram ativados em seu ministério depois de verem algo poderoso da parte de Deus. Isso é muito lindo, porque a partir do momento que eles viram os céus abertos, Deus virou uma chave e a vida desses homens e mulheres nunca mais foi a mesma. Moisés. O que Moisés viu, irmão? Moisés já tinha sido arrancado do Egito por Deus, porque o que aconteceu no Egito para que Moisés fugisse já fazia parte do plano de Deus. Moisés já tinha sido livrado da morte quando a mãe colocou ele no cesto e colocou no rio Nilo. Ele já tinha, mas em algum momento Moisés viu Deus e a vida dele nunca mais foi a mesma. Depois de ver Deus, além de ser liberto, ele foi usado por Deus para libertar uma nação do cativeiro. Olha o poder de quando nós vemos Deus. Irmão, quando você vê Deus, você não precisa se esforçar. Você só entende que aquilo que você carrega é o suficiente. Você só tem que obedecer. Por isso que está cheio de gente hoje, nesse desespero, pastores vendendo técnicas de crescimento de igreja. E a Bíblia diz que quem dá o crescimento é o Senhor. E o povo está vendendo técnica de crescimento e tem um monte de gente fazendo para aprender a crescer. Agora, onde que está escrito isso na Bíblia que eu não sei? A Bíblia diz que nós plantamos, que nós regamos, mas quem dá o crescimento é o Senhor.
Você está comigo? Então, o que Moisés viu? Olha o que diz no livro de Êxodo, capítulo 3, no verso 1, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei essa grande visão. Diga comigo: e verei essa grande visão. Porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te achegues para cá, tira os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Moisés já tinha sido arrancado do Egito por Deus, já tinha sido liberto do monte da morte por Deus, mas ainda não tinha visto Deus. E quando ele viu, a vida dele foi transformada. Eu fico vendo os relatos escritos na Bíblia que Moisés viu a sarça. É claro que a gente escreve o que a gente viu, mas não é tão fiel quanto quem vê. Você entende isso? Então pensa com você aí o que Moisés viu. O que foi tão poderoso, um lugar que provavelmente ele já estava acostumado a frequentar para buscar ovelhas, por isso que ele foi lá. Mas naquele dia Deus falou: a atmosfera mudou. Tira os seus sapatos. Você precisa entender que agora o que está sendo gerado nesse ambiente não diz respeito mais a você. Você está preparado? Você entende isso? Irmão, quando nós entendemos que nós somos servos do Senhor, não interessa mais o que você pensa. Você só tem uma motivação: fazer o nome do Senhor conhecido nessa terra. O tempo todo, em todos os momentos. Esse é o motivo de alguém, o motivo de vida de alguém que carrega o Senhor. O segundo ponto, eu quero falar o que Isaías viu. O que foi que Isaías viu? Isaías capítulo 6, no verso 1. Fala assim, olha: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor. É muito poderoso. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, olha aí o arrependimento, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos, o quê? Viram o Rei e o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Viu como foi com Moisés? Ele viu a sarça. Quando Deus falou com ele através da sarça, ele disse: eis-me aqui. Isaías viu o Senhor, viu as regiões celestiais. Quando Deus falou com ele, ele disse: estou pronto. Quem vê o Senhor não olha para trás. Então hoje é dia da gente avaliar: será que eu vi Deus? O que foi que Isaías viu, irmão? Porque ele descreveu algo que, vamos falar a verdade,
dá para entender nada. Não dá. Tentaram, você que é perito em internet, viu aí que tentaram desenhar o tal do serafim. Saiu um trem quadrado, com um olho no meio. Não é aquilo que ele viu. Porque a nossa limitação humana, a gente tem limite, a gente vai tentando asas por cima, por baixo, cobrir o rosto, cobrir não sei o que, cobrir o pé. Aí o povo fez uns troços. Quem já viu esse serafim? E o povo ainda compartilha. Você tem medo do céu? Olha o serafim. Né? Aquilo foi a maneira dele tentar descrever aquilo que a nossa mente não consegue imaginar. Mas o que foi que Isaías viu? E por que ele viu que nós não podemos ver? Você precisa dizer, Senhor, eu quero te ver. Eu quero que a minha vida seja marcada. Amém? O que Isaías viu ativou sua capacidade máxima de falar. É tão interessante que eu estava uma vez fazendo um estudo sobre o que era tenaz. Era como um alicate longo, porque a brasa era tão forte que o anjo não poderia pegar com a mão. Eu falei, uau, ele pegou algo longo, mas ele encostou em nós, encostou num homem. Passou na boca de um homem. E o Senhor falou, toda iniquidade foi expiada de você. Você está pronto. E ele disse, eis-me aqui. Hoje nós precisamos nos dispor. A gente precisa falar, Senhor, não passe de mim. Não me deixa mais estar distraído. Não interessa se eu tenho 20 anos de crente, se eu nasci na igreja, eu quero te ver. O que Saulo viu, isso é muito forte. O que Paulo viu arrebatou completamente o seu coração e tomou definitivamente a sua vida de si mesmo. Olha que coisa interessante. Haviam outras pessoas no mesmo ambiente geográfico que Paulo estava quando ele viu o Senhor, mas as outras pessoas não conseguiram entrar na mesma atmosfera de glória que ele estava. A Bíblia diz que eles até ouviram, mas fugiram de medo, porque não viram. Olha o que diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no verso 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não viram ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduzia a Damasco. Esteve com ele, esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Esse momento na vida de Saulo é um grande aprendizado, porque Deus tirou a capacidade dele de enxergar, mas abriu a visão. Às vezes nós temos todo o potencial de sermos grandes homens e mulheres de Deus, mas os nossos olhos estão nas coisas que a gente vê. A gente até prega que não está, mas a nossa vida é conduzida como quem anda segundo a realidade atual e não segundo aquilo que o Senhor te diz. Por quê? Porque você ainda não viu Deus. Não existe uma palavra que te sustente. Você é volátil. Você é relativo. Nem sei o nome que eu te dou. Você é alguém inconstante na sua fé.
Ah, não sei. Ah, é porque não, irmão. O que está faltando para você é que os teus olhos sejam abertos e você veja o Rei. É isso que falta. Falta mais nada. Não é nada, não é o ar que está gelado, não é a igreja que está cheia. Você precisa se encontrar de fato com o Senhor que nos salvou. A sua motivação precisa ser outra. Você precisa ser como John Wesley disse: está queimando para que os povos venham ver você queimar. Se colocar em chamas. Estar em um ambiente nem sempre te dá o direito de desfrutar da mesma atmosfera. Estar no mesmo ambiente não necessariamente te dá o direito de desfrutar da mesma atmosfera. Você precisa ver. Quantos querem ver o Senhor? Quantos querem ter uma experiência espiritual com Deus nessa noite? Quantos desejam que os teus olhos sejam abertos e você vejam o Rei da Glória? Levante suas mãos e diga: Senhor, se revele para mim. Diga: Senhor, abra os meus olhos. Abra os meus olhos, diga isso. Abra os meus olhos, Senhor. O que Jeremias viu, irmão? O que Jeremias viu? Abra comigo em Jeremias capítulo 1, no verso 4. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da tua mãe eu te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor, eis que não sei falar porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o que é que vês, Jeremias? Jeremias viu algo. Você entende? Nenhum homem ou mulher usado por Deus de uma forma extraordinária deixou de ver o Rei. Todos viram Deus. Irmão, eu sei que você tem um chamado. Você sabe, eu já te falei isso. Eu sei que o que você carrega de Deus, como Deus disse para Jeremias: eu te separei desde o ventre da sua mãe, mas agora eu vou abrir os teus olhos. Me fala o que você vê. Primeiro Deus te falou. Primeiro eu estou te falando quem é você. Você nasceu para isso. Mas hoje eu vou virar uma chave na tua vida, porque os teus olhos vão contemplar quem eu sou. Então eu estou dizendo isso não é só para você que é visitante, você que está fraco na fé. Não, eu estou dizendo para os homens e mulheres que estão na igreja e são usados por Deus. Hoje é dia de Deus abrir os nossos olhos e ativar o nosso ano sabático. Tem poder de Deus reservado para nós hoje. Eu não tenho dúvida disso. E aí ele disse: o que você vê, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra. Irmão, o que Jeremias viu que o fez aceitar a convocação do Senhor para ir como profeta a uma nação, a uma geração apóstata que estava prestando culto a Baal. No tempo que Jeremias foi levantado, Israel estava adorando a Baal. Estavam apostatados na fé, era um povo difícil de lidar. Então Deus falou para ele: você é profeta, eu vou te enviar. Falou tudo o que tinha para fazer, mas Deus sabia que para que ele tivesse coragem, os olhos dele tinham que ser abertos. Porque se ele fosse em nome do chamado dele,
ele iria sucumbir. Mas se ele fosse em nome daquele que o resgatou, daquele que abriu os olhos, daquele que mostrou a intimidade dele para Jeremias, Jeremias iria em nome do Senhor. Então não tem dificuldade. A geografia não te intimida. Ele não ia chegar na Babilônia e não ia ser corrompido como o povo que estava lá. Ele não teria medo, porque havia uma palavra. Ele viu algo que eu e você não vimos ainda. Que os nossos olhos sejam abertos nessa noite. Eu desejo isso. Eu creio que o Senhor vai fazer isso. Eu creio que já está fazendo. Eu sei que tem pessoas aqui com um chamado profético e o seu coração já está incendiando. Eu vejo isso em alguns rostos. Eu vejo que você já está sendo cheio de Deus. Deus hoje preparou a atmosfera do ambiente para que Ele venha, toque a terra e a cultura dele seja implantada nesse lugar, na sua vida, na sua história. Esse dia vai marcar você. O que Jesus viu, pastor, mas Jesus, sim, mesmo Jesus sendo Deus, quando veio à terra em forma de homem, ele precisava ver. E ele precisava ver aquilo que ele já conhecia sendo Deus, mas ele precisava ver para que as Escrituras se cumprissem. Ele já conhecia o céu, mas ele precisava ver para que as verdades de Deus se cumprissem. E como ele disse, vocês farão coisas maiores que eu fiz. Mas significa o quê? Passem pelo mesmo caminho que eu passei. Vamos ler Mateus capítulo 3, no verso 13. Então veio Jesus a Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Quando o Anderson começou a pregar isso, eu falei, gente, o Anderson está acabando com a minha palavra toda. Vocês lembram que ele falou isso? Eu ficava ali, meu Deus, o que eu vou pregar? Deus falou, só prega o que eu te mandei, larga de ser bobo. Uma coisa completa a outra, a palavra já estava escrita. Então João opunha-se-lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Jesus, porém, respondendo, lhe disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os olhos, e viu o Espírito de Deus. Então o Jesus homem teve uma visão dos céus. Ainda que ele fosse Deus, mas como homem, ele precisava ver, para que as Escrituras, que a justiça de Deus fosse cumprida. Jesus viu, diga comigo, Jesus viu. Viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O que Jesus viu estabeleceu o início de sua vida ministerial na terra. Irmão, Jesus era Deus, já era poderoso, já era tudo. Mas para que a vida dele fosse ativada e os milagres começassem a acontecer, ele precisou ver. Fala para quem está do seu lado, você precisa ver. O que Pedro viu? Uau! O que Pedro viu que as outras pessoas não viram? Mateus, tem dois textos que eu quero ler sobre texto. Primeiro, Mateus capítulo 17, no verso 9. E diz assim, e descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém contem a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Então, nesse dia, na transfiguração, quando Pedro viu Jesus, viu Moisés e viu Elias, lembra que Pedro doido falou assim, o que você quer, Senhor, que eu construa uma cabana para Elias, uma para, né? Quer que eu construa? Porque assim, está tão bom o que está acontecendo aqui, que vamos ficar aqui, deixa os 12 para lá, vai ficar eu, você, Elias, Moisés, olha que benção. Ele viu algo que ele não queria largar nunca mais. Ele falou, Jesus ficou com o corpo glorificado.
diante dele, ele viu. E aí diz que uma nuvem encobriu os três. E aí Deus disse de novo: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Irmão, pensa no que esse homem viu. Pensa, o homem mais doido da equipe, doidão, mas cheio do Espírito Santo. E ele viu os céus. E aí no livro de Atos, no capítulo 2, eu não vou ler tudo porque eu separei muitos versículos, depois você lê, capítulo 2 até o 41. Eu pulei algumas coisas, mas até o 41 você pode ler em casa. Diz que eles foram reunidos ali no cenáculo e eles oraram unânimes, e veio um vento, um som como de um vento impetuoso, e eles foram cheios do Espírito. Depois disso, depois de ver e ser cheio do Espírito, a Bíblia diz que Pedro, o mesmo Pedro, pregou e 3.000 almas foram acrescentadas. Assim nasceu a igreja. A igreja não nasceu com 3, com 10, com 30, com 3.000, porque era um homem que tinha visto algo que eu e você ainda não vimos. Irmão, a gente precisa ver. Tem um povo lá fora desesperado. A criação está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. E qual filho que não viu o pai? Nós precisamos ver. Você precisa ver algo que você não consegue contar. Deixa eu tentar te explicar. A pessoa vai falando: nossa, não entendi nada. Não precisa entender não. Peça ao Senhor que se revele para você também. Você vai parar de murmurar. Você vai parar de trocar culto por qualquer outra coisa. Você vai parar de... As suas prioridades serão invertidas. Você vai ser chamado de fominha. Você vai querer estar em tudo, porque você tem sede e fome da palavra e da presença de Deus. Nós precisamos ver o que Pedro viu. Nesse momento a história de Pedro nesse momento da história, Pedro já tinha visto algo poderoso da parte de Deus. Porém, ele precisou esperar a descida do Espírito Santo, pois o que Pedro tinha visto já não era mais restrito a um único homem, porque a profecia tinha se cumprido e o véu havia sido rasgado de alto a baixo. E essa revelação, a partir desse tempo, a partir de Jesus, estaria disponível para quem a desejasse ver. Pedro viu e foi reformado de dentro para fora. Olha que coisa interessante. Todos viram e saíram. Depois que o véu foi rasgado, Pedro viu e Jesus falou: calma, segura tua onda que vai ter a hora, porque o que eu estou fazendo com você, eu vou fazer com toda essa geração. Não é mais só você. Não era como no tempo do Antigo Testamento, que só os profetas tinham essa experiência. Não, agora eu e você temos o lugar, temos acesso à sala do trono. O que eles viram está disponível. Estevão viu, e tantos outros homens. Estevão estava sendo apedrejado, ainda pediu misericórdia ao Senhor, e a Bíblia diz que ele olhou e viu os céus abertos. Irmão, nós precisamos ver, porque nem as pedradas que a gente toma vai doer mais. E eu estou falando no sentido figurado, porque a gente se incomoda demais com o que as pessoas falam da gente, com o que as pessoas pensam da gente. A gente se irrita, a gente arruma problema. O que falta em nós é ver Deus, porque você vai entender que o que Deus pensa de você basta, é o suficiente. Deus está falando com você, sim ou não? E para terminar, o que João viu? O que foi que João viu? No livro de Apocalipse, capítulo 1, no verso 10, diz assim: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês escreve-o num livro. Ele já estava falando: o que você está vendo, começa a escrever. E envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna,
e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E enviarei-me para ver a voz que falava comigo. E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. João viu algo. Diga comigo, João viu algo. E no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ela tinha sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda e de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu caí, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tendo as chaves da morte e do inferno, escreva as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Irmão, presta atenção na visão de João. O cabelo era branco como a neve, os olhos como chama de fogo, o pé como latão reluzente. Dá para entender? Não dá se você for desenhar um troço desse. Mas ele viu algo. E aquilo foi o suficiente para sustentar ele exilado em uma ilha deserta. E foi o suficiente para ele escrever algo que nós estamos vivendo hoje. O que João escreveu na ilha de Patmos hoje nos traz segurança de um futuro glorioso. O que João viu. Que o Senhor venha e abra os nossos olhos. Mude a nossa história. Que esse dia marque definitivamente quem nós somos em Deus. Não dá mais para ser mais ou menos. Não dá mais. Nós precisamos falar: Senhor, eu quero mais. Eu quero que o Senhor estabeleça em mim um marco. Eu quero que o Senhor possa perguntar: o que você vê? O que você está vendo, Frank? A gente se acomoda com muito pouco. E o nosso Deus é um Deus de novidades. Deus quer marcar você hoje. Davi dizia no Salmo 119 que quando os nossos olhos são abertos, nós passamos a ter prazer na lei do Senhor. Olha que coisa interessante que Davi disse no Salmo 119. Quando os nossos olhos são abertos, é como se ele dissesse: aquilo que é pesado para alguns, aquilo que é difícil de viver para outros, para mim é deleite. Ele disse, Salmo 119, verso 18: abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Tem um monte de gente reclamando, mas eu quero me deleitar nos teus mandamentos. Eu quero que as tuas vontades tragam prazer, gozo para a minha vida. O que você viu? A Bíblia diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei. Tudo o que pede, recebe, e tudo o que busca, encontra. Quantos querem ter os olhos abertos nessa noite? Se coloque de pé e comece a orar em línguas. Quantos querem ter os olhos abertos nessa noite? Quantos querem ter os olhos abertos nessa noite? Uma atmosfera de glória tem sido gerada nesse ambiente.
Deus vai estabelecer profetas, homens, pastores, líderes, mestres. Deus vai levantar nessa noite homens e mulheres que vão marcar essa geração com poder e glória.